Meus amores, a gente vai rezar o credo, como a tia Bel sempre explicou para vocês. A gente tem que estar com o credo na ponta da língua, certo, meninos? Então, a gente já vai começar a página 140. Porque é uma oração, primeiro, que é uma das que Jesus mais gosta. Segundo, que a gente reza na missa. Então, vocês têm que estar com o credo também, bem fácil. Se vocês estiverem com a fichinha do credo aí, pode acompanhar. Então, a gente vai começar, mãozinha direita, com o sinal da cruz. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, a gente vai colocar aqui as nossas intenções. Eu queria pedir especialmente para duas pessoas que eu gosto muito que faleceram anteontem, que é o meu tio, irmão da minha mãe, e também uma amiga minha que se chama Maria Geisa. Pedir para todas as crianças doentes que agora estão nos hospitais, que precisam das nossas orações, principalmente pedir para as mães que tenham muita força com seus filhos. É, alguma intenção para TT? Então vocês vão me ajudar a rezar um credo bem bonito. A intenção aqui é a minha tia Priori. Isso, a tia do professor da escola está doente, vamos pedir para a saúde dela. Tá com bem? Está com dengue, né? Então vamos lá. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Então vamos começar. Hoje nós temos três temas muito importantes. A gente vai ver o nono capítulo, depois a gente vai ver logo em seguida o primeiro e o segundo já da última parte desse livro, tá bom? Que é a quarta fase. Nesse nono capítulo, a gente vai falar do mistério da Santíssima Trindade, que vocês sabem muito bem qual Isabel, é. que página é Vamos mesmo? relembrar aqui. Precisa de ajuda aí, amor? 140. Página 140. 140. Então, a gente vai falar do mistério da Santíssima Trindade, que é o nono capítulo. E depois, a gente vai falar dos primeiros cristãos, que é muito bonito. E a gente vai falar de São Paulo, que São Paulo era perseguia os cristãos e depois ele virou um grande apóstolo. E depois, no segundo capítulo, a gente vai falar do primeiro milagre de Jesus. Não sei se vocês assistiram, que a Tia Bel mandou alguns videozinhos rápidos, e o vídeo e o filme de São Paulo que eu quero que vocês assistam. Combinado? Aí eu quero que assistam com os pais. É um filme de São Paulo que tem no Netflix. E aí eu coloquei no grupo das mães, tá? Então é bom que vocês assistam no final de semana, com calma. Às vezes, o que a gente vai assistir? Fica perdendo tempo assistindo besteira. Aí assiste um filme que é bom. E a família inteira pode assistir, vai ser muito bom para o papai e para a mamãe também. Tá bom? Aí tá no grupo das mães, da catequese. Então vamos lá. Vou compartilhar aqui minha tela. E aí, Sá, se tiver gente pedindo para entrar, você me avisa, tá? Porque daí eu não consigo ver Tá, pode deixar. quem estiver pedindo para entrar. Vamos lá? Vocês estão me vendo aí? Metade da tela? Eu tô vendo. Eu também. Então vamos lá. Já rezamos. A Ó, gente também. então beleza. Página 141. Deixa eu ver, acho que tem mais gente aqui, sabe? Consegui ver. Vou deixar aqui um minutinho. Então vamos lá. É bom entrar na hora, porque senão fica esse rolo.
Na página 141, a gente vai ler três trechinhos, dois do Evangelho de São Lucas e outro do Evangelho de São João. São trechos que a gente consegue identificar a presença da Santíssima Trindade, onde os apóstolos fazem alguma menção à Santíssima Trindade, tá bom? Lucas, é o capítulo 11, versículo 2. Ele lhes disse, Jesus, quando vocês orarem, digam, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Isso é Jesus falando. Depois, São João fala no versículo 10, capítulo 9. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. E por último, São Lucas fala: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para prestar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. Na página 141, vocês abrem aí, no nosso quadrinho. Primeiro quadrinho, Pai Criador. Jesus ele se mantinha em plena sintonia com o Pai através da oração. Mais de uma vez, em vários evangelhos, eles descrevem que Jesus ficava com os apóstolos e chegava um certo momento que ele se retirava e ia rezar. E ele ia conversar com Deus Pai. Eles estavam sempre em plena sintonia. Pai, Filho e Espírito Santo, sempre juntos. Então, isso os apóstolos falam algumas vezes, mas isso devia acontecer praticamente quase todas as noites, né? Jesus devia, elas estavam a dormir e Jesus entrava em oração. Então, assim, se Jesus, que é Deus, dava essa importância para esse momento de oração, o que é oração? É conversa, diálogo com Deus. Isso ele está ensinando para a gente. O tanto que a gente precisa ter um pouquinho de tempo, nem que comece com 5 minutos, depois 10 minutos de conversa com Jesus. Como? Conversa. Como que eu faço? Já vai para conversar com Jesus? Entra no teu quarto, fecha a tua porta e começa a dar uma deixa de graça. Não, não, você pode conversar na tua cabecinha. Pô, Jesus, hoje meu dia foi assim, assim, assado. Eu fiquei preocupado com isso. Fiquei preocupada com a chuva, achei que estava muito raio, eu fiquei com medo. Eu queria que você me ajudasse nisso. Depois, assim, fui jogar futebol, mas não foi tão legal. Aí eu acabei ficando nervoso com um amigo meu, queria pedir desculpa para você. Aí eu tenho essa prova que eu tenho que estudar, tô com tanta preguiça, Jesus. Nossa, eu sei que é muito feio ter preguiça, mas você podia me ajudar com isso. Eu vou te oferecer essas horas de estudo, porque você morreu na cruz por mim e eu queria poder oferecer, nem que seja um pouquinho disso que eu tô com um pouco de, que para mim, né, é um esforço, é um sacrifício. Eu vou te oferecer. Aí, vai conversando, puxando assunto, como se ele estivesse na tua frente. Se Jesus estivesse na sua frente, o que que você ia falar? Oi, Jesus, boa tarde, tudo bem? Né? Ia ser assim, uma conversa. E ele fica esperando que a gente chame ele para conversar. Então, vocês têm que ter esse hábito de conversa. Então, fala assim, antes de eu começar a tarefa, por exemplo, né? Faz esse propósito, essa meta. Antes de começar a tarefa, eu vou pegar 5 minutinhos, vou fechar meu olhinho e vou ficar conversando com Jesus, contando para ele o que eu estou pensando. Sei lá, a demônio ficou bravo comigo. Eu achei meio injusto, mas também eu estou errado. Conversa com ele. Conversa. Uma conversa sincera de grandes amigos. Quanto mais intimidade vocês tiverem com Jesus, mais presença ele vai tendo na vida de vocês e mais ajuda ele vai dando para que a gente chegue na nossa meta final. Qual que é a nossa meta final de vida, gente? Do céu. Ir pro céu. Quanto mais intimidade, mais proximidade a gente tiver dele, ele que ensinou. Foi ele que ensinou. Aí ele rezava todos os dias. Sempre com o Pai Criador. Daí a gente passa para o segundo quadrinho. Filho Jesus, nosso Salvador. Então, Pai Criador, Jesus, nosso Salvador, nosso Redentor. Ele falou: Eu sou a porta e o pastor. Eu sou a luz do mundo.
Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Por que Jesus fala que ele é a porta, gente? Por que será? Porta do quê? A porta para entrar no céu. Muito bem. Se Jesus não vem ao mundo, né? Se Jesus não se entrega, né, por nós, né? Toda a redenção, né, que ele entrega, né? Pede perdão por todos os nossos pecados. O que que ia acontecer com a gente, gente? Até hoje. Por que que a porta está fechada? Estava fechada. Desculpa. Por causa que Jesus não tinha. Por que que a porta se fechou? Por que que a gente perdeu a eternidade? Por Por quê? causa da regadão. Por causa Comeram um fruto. que é o pecado. Muito melhor. Qual é o nome desse pecado? Por causa do. Pecado? Mortal. O... Muito bem. Quem falou aí? Original. Pecado original. Aí perdemos a eternidade, né? Aí a morte começa a fazer parte da nossa vida, porque antes não fazia. Só que Deus falou assim, meu Deus, não está sendo justo isso, porque eu tenho filhos maravilhosos. Tenho pessoas maravilhosas que estão esperando a eternidade. Não seria eu não seria infinitamente justo se eu não desse para essas pessoas que foram tão boas, que passaram pela terra e fizeram atos tão bons, foram tão boas pessoas, e não merecerem a eternidade. Estar próximo de mim. Não tem nada que Deus quer mais que a nossa salvação, gente. Que a gente seja santo, tá? O que é ser santo? Fala mais alto. Ir para o céu. Ser santo é ir para o céu. Não tem nada que Deus quer mais da gente. Ele quer a gente com ele. Ele quer isso. E a gente também tem uma parte dentro da gente que busca constantemente essa vida eterna. Que enquanto a gente não chegar, a gente não vai ficar saciado. Então, as portas se abrem, né? A porta. Quem que é a porta? Quem que permitiu que a gente pudesse entrar no céu? Quem foi? Jesus. Qual pessoa da Santíssima Trindade? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O pai. O Pai, o Filho, foi o O Filho. filho, O Filho veio ao mundo Mas que ele sacrificou por nós na cruz. e se redime pelos nossos pecados. E por fim, no terceiro quadrinho, tem o Espírito Santo, nosso advogado. O Espírito Santo, a partir do momento que Jesus, né, morre na cruz, ressuscita, vai para o céu, né? Ele deixa quem? O Espírito Santo o tempo inteiro. Então a gente nunca, desde Pentecostes, ele nunca nos deixou só. Né? O Espírito Santo está presente com a gente. A gente Mãe. nunca está sozinho no mundo. Nunca. Além da presença de Cristo na Eucaristia, né? De Jesus mesmo na comunhão, que é o que vocês vão receber em poucos meses. Vocês vão receber Jesus dentro de vocês. A gente tem o Espírito Santo o tempo inteiro com a gente. Então vamos ler ali no terceiro quadrinho. Mãe, mas já que as pessoas que morreram na Roma, tipo, Os primeiros cristãos. os primeiros cristãos, que morreram na Roma, Lá em Roma. em Roma, por esse cabeça para baixo, né? Os mártires. Aí, Que morreram pela sua fé. Sim. Morreram por acreditar em Jesus. mas aí Jesus não tinha morrido. Já tinha. Não tinha não. Já tinha? Eles eram os primeiros cristãos. Porque eles acreditavam em quem? Em Jesus Cristo. Mas, O mãe, que é cristão? mas antes de Cristo, o filme que eu vi era antes de Cristo. 200 anos antes de Cristo. Então, mas ali eles não eram os cristãos ainda. Provavelmente eram judeus. Porque os cristãos vieram após a vinda de Cristo. Cristão, me perguntaram hoje de manhã, Tiago, o que é cristão? É quem acredita em Jesus Cristo. Nós somos cristãos católicos, apostólicos, romanos. Acreditamos em Cristo e na igreja fundada por ele, que é a Igreja Católica. Apostólica Romana, aquela que está lá, a sede está lá em Roma, né, que todos os papas estão ali enterrados. A gente A medalha. deve obediência ao Papa, certo? A medalha. A medalha. Hã? A medalha na França. Medalha é Nossa Senhora. A gente Bel, acredita em Nossa Senhora. Oi? mais gente para liberar aí. Pai, tô liberando tudo, sabe? Ai, tô falando que não tá conseguindo entrar. Então não tá conseguindo entrar. Deixa eu ver aqui. Tenta entrar de novo. Porque eu tô vendo aqui o quadrinho, eu consegui colocar aqui na tela. Então vamos continuando.
Esse aqui é o filminho que eu quero que vocês assistam, da Santíssima Trindade. Trindade vem de três. E esses três são o Pai, Filho e o Espírito. Eu já vi esse videozinho. É o Pai. Ele Opa, gente. não foi criado, nem gerado. Deus, ele foi o criador de tudo. É o nosso Pai do céu. O segundo é Jesus. Ele foi homem e Deus ao mesmo tempo, que veio para nos salvar. E o terceiro é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o amor de Deus por nós. E ele nos ama tanto que ele envia o Espírito Santo para ficar dentro dos nossos corações, para quem chama e acredita nele. E um momento bem legal para a gente conseguir enxergar a Trindade é no batismo de Jesus, em que Jesus está no rio, ele é o Filho. E quando ele é batizado, aparece o Espírito Santo em forma de pomba. E ouve-se também a voz do Pai vindo lá do céu, dizendo: Este é meu Filho amado, a quem muito agrado. Então, nesse momento, conseguimos ver a Trindade, os três, mas que são um só Deus. Ai, que nó na cabeça! Certo, gente? Nessa cena a gente viu os três juntos. O Pai, lá do céu, né, escutando a voz dele. Quem estava presente escutou a voz de Deus. O Filho, que é Jesus Cristo. E o próprio Pai apresentando o Filho. E o Espírito Santo, que aparece em forma de pomba. Depois eu queria que vocês assistissem de novo esse filminho, tá bom? Eu quero passar aqui essas perguntinhas que estão no catecismo. Catecismo são todas Catecismo é tudo que a Tia Bel ensina para vocês, só que em forma de perguntas, tá? Catecismo tá tudo que é importante da nossa religião, o que a gente acredita e por que que as coisas são assim. Então, você está em forma de perguntas. Tem o catecismo para crianças e o catecismo que é maior, que é mais denso, com mais profundidade, com mais questões, para adultos. Mas existe um catecismo resumido. Eu quero ver se eu consigo, antes da primeira comunhão, dar uma repassada em todo o catecismo para vocês, para a gente poder dar uma rastreada em tudo. Então, eu peguei o trecho da Santíssima Trindade, que é uma coisa muito importante, tem que ficar muito clara e muito fixada na cabecinha de vocês. Primeira pergunta: há um só Deus? Sim, há um só Deus. E não pode haver mais de um. Quantas pessoas há em Deus? Três. Três. Em Deus Pai, há três Filho pessoas e o iguais, Espírito olha lá. Há três pessoas iguais de importância, né? E realmente distintas. Que são quem? O Pai. O Filho e o Espírito Muito Santo. bem. Como se chama esse mistério? De um Deus, que é a nossa cabecinha pequenininha, não. Se Deus coubesse na nossa cabeça, ele não seria um Deus grandioso, concorda? Porque a nossa cabeça é muito pequena. Então é muito difícil que o ser humano consiga entender um Deus tão grande. Ele não seria um Deus tão poderoso se ele coubesse na nossa cabecinha, na nossa caixolinha. Por isso que a gente tem que ter fé e acreditar. É um mistério. Não, aqui não está. A mamãe colocou por fora. Então, como se chama este mistério de um Deus em três pessoas iguais e realmente distintas? Que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, chama-se o mistério da Trindade. Santíssima Trindade. Muito bem. Qual é a primeira pessoa da Santíssima Trindade? O Pai, Bem. Qual é a segunda pessoa da Santíssima Trindade? o Filho, Filho. O Filho. Muito bem. E qual é a terceira pessoa da Santíssima Trindade? Espírito Santo. A terceira pessoa da Santíssima Trindade é o Espírito Santo. O Pai é Deus? Não. não, assim, Sim, o Pai é Deus. O Filho é Deus? sim. Sim, o Filho é Deus. Gente, uma pergunta que vocês sempre me fazem na catequese. Tia Bel, você fala de Deus, você fala de Jesus, mas Jesus é Deus, ficam confusos. Jesus é Deus? É. Vou repetir a pergunta. O Filho é Deus? É. Sim ou não? Você tem que ter muita certeza. Sim. O Filho é Deus? É. Sim! Sim. Sim, a gente está falando sobre isso. Pai, Filho e Espírito Santo, os três são Deus. Sim. Se eu falo de Deus Pai, eu estou falando de Deus. Se eu falo de Jesus, que é o Filho, eu estou falando de Deus. E se eu falo do Espírito Santo, eu estou falando de Deus. Combinado? Sim. Quando eu falo de Jesus, que veio para a Terra, fez milagres, ele é Deus? Sim. Sim.
Muito bem. O Espírito Santo é Deus? Sim. Sim. Como são as três pessoas da Santíssima Trindade? As três pessoas, peraí, falta uma pessoa para gente. Espírito Santo. As três pessoas da Iguais. Santíssima Trindade são todas iguais, porque todas têm a mesma natureza divina. Olha só, a mesma natureza divina. A gente tem a natureza humana, certo? Eles são Deus, então eles têm natureza divina. Eles têm a mesma natureza divina, o mesmo poder e a mesma sabedoria. Não é porque Deus Criador criou o mundo que ele é mais sabido do que Cristo, do que Jesus. Sabe? É, mais sabido, entre aspas. Mais sábio, muito obrigado, Fran. Mais sábio do que o Espírito Santo, certo? Sim. Todos têm a mesma sabedoria, iguais. Entendido, gente? Isso tem que estar muito claro para vocês. As três pessoas divinas são iguais também quanto ao tempo. Isso é super importante. As três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, são iguais também quanto ao tempo, porque são igualmente eternas. Nunca começaram a existir, não teve começo. Para Deus não teve um início, Ele é o início. E nunca terá fim, porque é Eu eterno. conheço essa menina. Entenderam, gente? Essa daqui. Nunca teve começo e nunca terá fim. Mas, por exemplo, tia, como você está falando uma coisa assim? Jesus nasceu há 2000 anos, mas ele sempre existiu. Olha só, é um mistério. Jesus sempre existiu. Desde a O década Espírito Santo sempre existiu. O Pai Criador sempre existiu. Porque eles são um só Deus. Certo? Ah, então mesmo antes dele vir ao mundo, ele sempre existiu. Quando que começou? Quando que Deus existiu? Não teve começo e nem terá fim. Porque eles são o início de tudo. Vou fazer Em que pergunta. consiste, pois, o mistério da Santíssima Trindade? Consiste em que fala um só Deus, que a Tia Bel sempre mostra para vocês. Um só Deus em três pessoas distintas, que são? o Pai, Filho e Espírito Santo. Muito bem, é entendido. Meus amores, página 142, lá embaixo. Vamos ver. Frei Galvão. Eu vou falar rapidinho dele, porque a gente sempre fala de um santo. E eu quero falar de São Frei Galvão porque ele foi o nosso primeiro santo. O primeiro santo brasileiro. E ele tinha. Ele, ele conseguia ter bilocação. Esqueci de falar na aula anterior. Ele aparecia. Ele era, tinha ele é um místico, né? Claro. E ele Pronto. conseguia, né? Ele teve essa. Deus deu esse poder a ele, né? Que é de bilocar. O que é bilocar? Aparecer em mais de um lugar ao mesmo tempo. São Frei Galvão tinha. Ele nasceu em 1700 e pouco, ele foi ordenado em 1762, ou seja, 200 anos aí depois do Brasil ser descoberto. E em 2007, o Papa Bento XVI, quando ele veio para o Brasil, ele declarou Frei Galvão como o primeiro santo das nossas terras brasileiras. Só para vocês saberem, na medalha milagrosa, quem vai à missa lá, entrando, logo que a gente entra pela lateral, descendo ali da lojinha, né? Entra lá por essa lateral. À direita, vocês vão ver São Frei Galvão. Do outro lado oposto, está São João Paulo II, a imagem, e aqui está São Frei Galvão. E ali as freiras da Medalha Milagrosa, elas fazem as pílulas de São Frei Galvão, que é muita, assim, ele tem um carinho especial pelas grávidas, né? Que vão dar à luz. Então, se vocês conhecerem uma pessoa que está grávida ou que vai ganhar neném, fala para passar na medalha e pegar as pílulas de Frei Galvão. Que elas fazem uma oração pequenininha, bem pequenininha, que parece um remedinho assim. Aí, sempre quando eu ia ganhar neném, eu tomava as pílulas de São Frei Galvão antes de ganhar neném. Aí todos veio com saúde, né? Todo mundo veio bem, graças a Deus. Eu também fiquei bem em todos os passos. Próximo capítulo, meus amores. Vamos lá na página. TT, Fran? Página 149. A gente vai falar dos primeiros cristãos. Tudo dos primeiros cristãos está descrito. Tá aqui, Fran.
nos Atos dos Apóstolos. O que eram os Atos dos Apóstolos? O que quer dizer esse livro? Só resolver aqui. O que está escrito nos Atos dos Apóstolos, gente? Atos dos Apóstolos. O que é isso? O que está descrito nesse livro na Bíblia? Hein? Os atos deles? Muito bem. As atitudes dos apóstolos. O que os apóstolos fizeram depois que Jesus foi para o céu? Como é que foi a ordem de Jesus? Jesus morre, depois ele, e depois ele, Depois ele Ressuscita. leva no céu. Ressuscita. Cita. e depois que ele ressuscita, ele passa um tempo aí com os apóstolos, dando os últimos recados, Depois ele leva para o céu. e depois ele Ressuscita. ressuscitou, e você falou, Fran. Depois ele leva Ele para os vai, céus. não é ele não é levado, ele vai sozinho. Ele vai sozinho. Nossa Senhora que é levada pelos anjos. Ele vai sozinho, que é a ascensão de Jesus, Tá. certo? Certo. Aí, depois que Jesus vai para o céu, vocês têm que prestar atenção, meus amigos. Depois que Jesus vai para o céu, o Espírito Santo fica ajudando os apóstolos, certo? O Espírito Santo que veio de Pentecostes, eles começaram a falar várias línguas, né? Assim, a sabedoria, né? A inteligência deles se abriu para que eles conseguissem, né, levar a mensagem de Jesus a muitas pessoas. Tudo isso está escrito aonde? Nos Atos dos Apóstolos. Vamos ler então o que eles falaram nesse trecho. Eles, os primeiros cristãos, né, os apóstolos e todos os primeiros cristãos que viviam, né, juntos, né, depois que Jesus foi embora, eles ficaram muito juntos e muito unidos. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, né, de novos apóstolos, e à comunhão, ao partir do pão e às orações. O que quer dizer isso? Que eles faziam o quê já? Aonde acontece a comunhão, gente? Aonde acontece comunhão? Na igreja. Durante a Missa. durante a missa. Ou seja, os primeiros cristãos rezavam juntos e já tinha comunhão. Todos estavam cheios de temor. O que é temor? Medo? Medo de Deus? Não, medo de magoar Jesus. Temor não A é medo de obediência. Deus, um Deus carrasco, de um Deus, né, de um Deus que vai nos julgar sem nenhuma misericórdia, não. Temor é quando a gente tem medo de magoar a Deus. A gente ama tanto Ele. É quando você tem medo de magoar uma pessoa que você ama, né? De magoar o papai, de magoar a mamãe. É esse medo. Medo de deixar a pessoa triste. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam, né, os que acreditavam, mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Estou tirando tudo de vocês aí, hein, Tati? Olha, eu vou repetir. Eles se mantinham unidos e tinham tudo em comum. Eles dividiam tudo. Por exemplo, quem tinha uma casa grande, acolhia os outros cristãos. Quem tinha muita comida, dividia entre todo mundo. Quem tinha muitas terras, às vezes vendia para eles poderem se sustentar. Eles viviam muito unidos. Primeiro, os cristãos eram o quê, gente, naquela época? Per- Testemunha. Perseguidos. Os judeus perseguiam, os romanos perseguiam, todo mundo queria matar eles por eles simplesmente acreditarem em Jesus Cristo, por acreditarem em Cristo. Eles vendiam suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Se tinha alguém mais pobre, né, passando por mais necessidade, como eles matavam muitos dos cristãos, muitas mulheres ficavam viúvas, né? Às vezes o marido que sustentava aquela família e os filhos, aí os outros acolhiam. Eles se ajudavam. Era um mundo perfeito. Era um mundo ideal. Eles viviam como irmãos mesmo. Eles viviam muito ainda essa verdade de Cristo, sabe? Eles estavam muito inebriados ainda pela vinda de Jesus Cristo. Os apóstolos estavam vivos, né? Os apóstolos viveram com Jesus. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, que era a igreja deles, partiam um pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo.
E o Senhor nos acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Gente, eles viviam tão felizes, mesmo perseguidos, que as outras pessoas que não acreditavam em Cristo, que não eram cristãos, começaram a ficar, gente, por que esse povo é tão feliz? Esse povo é tão feliz, eles são perseguidos. Mas como eles estão unidos, como eles vivem, eles se amam verdadeiramente. Eles se amam uns aos outros. Eles se amam, eles se protegem, né? Eles dividem as suas coisas. Eles não são ligados com as coisas materiais. Eles não estão nem aí. Vendem tudo, dividem. Eles não são presos às coisas que eles têm. Eles dividem entre eles. Perfeito. É o que Jesus quer da gente. Já falei para vocês, já expliquei. Quando a gente morrer e tiver nosso juízo final, frente a frente com Jesus, ele vai perguntar para a gente qual é o nosso saldo da nossa conta bancária. Não. Ele vai perguntar para a gente, e aí? Não. Quanto dinheiro você guardou? Vai perguntar isso para a gente? Não. Vai perguntar quantas casas a gente tem? Quantos carros a gente tem? Não. Quantas viagens você fez? Não. Quantas roupas você comprou? Não. O que ele vai perguntar? Perguntar se você foi uma boa pessoa. O que mais? O que você fez pelos outros? Os talentos que eu te dei, né? Todo mundo nasce com talento. Cada um de nós tem. Certo? O que você fez com os talentos que eu te dei? Usou só para você? Por que você não ajudou as outras pessoas? Esses aqui viviam dessa forma. Os primeiros cristãos viviam dessa forma. Como Deus quer que a gente viva. Unidos, se ajudando, se defendendo, preocupados uns com os outros, rezando uns pelos outros, ajudando. Assim, desse jeito. E por isso que eles viviam felizes. Porque eles não estavam ligados com as coisas da terra. Eles queriam ganhar o céu, que é a nossa meta também. Ou alguém aqui não quer ganhar o céu? Eu quero. Alguém aqui não quer ir para o céu? Eu acho muito difícil. E é isso. Então, por isso que eles eram felizes, né? Entregavam suas vidas muitas vezes. Por quê? Por causa da sua fé. Por acreditar em Jesus. As pessoas, antes deles morrerem, perguntavam: você continua testemunhando a sua fé? Você continua dizendo que acredita em Cristo? Eles falavam sim. E morriam por isso. Mas iam para o céu direto. Eram mártires. Os mártires são aquelas pessoas que morreram por Jesus, por defenderem até o último minuto da vida a sua fé. Mas para eles era tão natural, eles estavam tão vivos disso, eles viviam assim. Eles não tinham medo de nada, nem de ninguém. Nada. Não tinham medo de nada. Não tinham medo de falar de Jesus, não tinham medo de testemunhar a fé. Pode pegar de Deus. Então é isso, gente. Vamos no quadrinho lá? Ler juntos? Lê para mim, Fran. Número 1. Página 150. Lê alto para as pessoas escutarem. Rápido. O nosso tempo hoje está super apertado. Enquanto está no Quadrinho número 1, bem alto. eram preservantes, Perseverantes perseverantes em cumprir os ensinamentos dos apóstolos e na e na comunhão. comunhão fraterna. Isso. 2, TT. Eram Eram perseverantes em ouvir no partir, os no partir o pão e na oração. mais alto. Fala mais alto, TT. 3. Alto, Fran. Todos Todos os que abraçavam a fé eram eram unidos unidos e colocavam em todos e colocavam em comum em todas comum as coisas. Eles dividiam tudo. 5, TT. Louvavam louvavam a Deus, e eram. estimados por todos. Louvavam a Deus e eram estimados por todos. Eles se amavam muito. Era um grupo muito unido. O microfone tá Aí tem gente que tem entrar. Louvavam a Deus e eram estimados por todos. E por último, número 6. E a cada dia o Senhor acrescentava à comunidade outras pessoas. É que eu falei, todo mundo ficava apaixonado por aquilo. As pessoas, os que não eram cristãos, viam a forma que eles viviam. Pô, esse povo é feliz, de verdade. Eles se amam, eles se ajudam. Aí eles iam convertendo as pessoas, pelo fato deles viverem assim. E aí muitos se convertiam, né? Esse é o primeiro apostolado dos apóstolos. Atraiu.
Eles iam atraindo as pessoas. Agora eu quero ler a história de São Paulo, que é linda demais. São Paulo, gente, ele era um soldado judeu. Ele era do exército, tá? Do. Acho que apontou ou não? Pra Não, gente, não? não sei, acho que não. Acho que sim, não sei, vamos ver. Vocês vão lembrar. Ele era judeu e ele perseguia os cristãos. Ele matava os cristãos, certo? Então, por muito tempo, por alguns anos, Saulo, né, era o nome dele em hebraico, o nome dele judeu era Saulo, ele perseguia os judeus e matava, perseguia os católicos, perseguia os cristãos. Então, ele era conhecido, vou ler para vocês na página 151, acompanhe aí embaixo. Ele era conhecido por Saulo. Sendo judeu, ele tinha fé no Deus único, né? Eles acreditavam, os judeus também acreditavam em Deus, mas não acreditavam na vinda de Jesus. Não acreditavam que Jesus era o Salvador. Sua vida foi dedicada à busca da justiça. Saulo via em Jesus, presta atenção, Saulo via em Jesus um traidor da religião judaica e por isso perseguia seus seguidores. Certo dia, viajando para Damasco, onde ia prender e torturar cristãos, ele vive uma grande experiência. Ele encontra Jesus. Jesus aparece para ele. Ele estava, né, no seu cavalo, ele era um soldado muito forte. E Jesus aparece para ele e fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? Nesse momento ele cai do cavalo e fica cego. Não conseguia enxergar. Depois de alguns dias, né, que depois ele entendeu toda a mensagem de Jesus, e ele se converteu, né? Aí caíram as escamas dos seus olhos, ele enxerga. Falou, meu Deus do céu, o que que eu estou fazendo? Eu estou perseguindo as pessoas que acreditam em Deus, que é o Salvador, que é Jesus. A partir desse dia, ele muda até o seu nome e passa a se chamar Paulo. As dúvidas que tinha tornaram-se certezas. A luz de Jesus o envolveu e colocou um amor imenso em seu coração. Sua fé cresceu e Paulo tornou-se um grande discípulo de Jesus. Junto com outros apóstolos, torna-se missionário, anunciando o evangelho de Jesus em muitos lugares. Gente, ele chegou na Europa, ele de todos os jeitos. Ele viajava a pé, viajava de navio, naufragava, saía nadando. Ele era muito forte. Ele foi longe. Ele levou Jesus Cristo muito longe. Pra vocês terem ideia, ele chegou até na Espanha, pertinho ali da casa do avô. Chegou até lá, andando, de barco, afogando. Foi chegando. Ele era um soldado. Tinha corpo de soldado e ele foi um soldado da fé. Se não fosse São Paulo, às vezes a gente não teria hoje, né, tão forte a religião católica aqui no Brasil, por exemplo. A gente não, né, às vezes a gente nem conheceria tudo isso se não fosse a perseverança, não só de Paulo, mas de todos os primeiros cristãos. Eles eram muito perseverantes. Sabe o que é perseverante? O que é uma pessoa perseverante? É uma pessoa que não. O que é perseverante? Você esqueci. O que é perseverante? É uma pessoa que não desiste. Não desiste fácil. Por mais que seja perseguido, por mais que seja difícil, os primeiros cristãos, eles eram extremamente perseverantes. E Paulo foi, assim, perseverante. Então, ele viajava a pé, aqui na página 152, lá em cima. Acompanha aí. Página 152, Francisco. Pode me dar, filho? Terceira coisa que eu aumento tirando. Não. Viajava a pé e de navio, lá em cima. Organiza comunidades, Ah, tá. anima e orienta os cristãos, escreve cartas que hoje fazem parte do Novo Testamento. Quantas vezes na missa a gente lê leitura da carta de São Paulo? Lembra? A gente escuta na missa? Leitura da carta de São Paulo. Leitura da segunda carta de São Paulo. Primeira carta de São Paulo. São as cartas que ele deixou, né? Que ele testemunhava, né, a sua fé, animava as pessoas, enfrenta dificuldades, sempre testemunhando o amor a Jesus. Ele foi preso e ele morreu por sua fé. Ele foi decapitado, Paulo, se eu não me engano. Isso, eles cortaram a cabeça dele. Entregaram pra rainha? Não, não. Ele foi para São João. Ah, tá. Isso daí eu... Paulo morreu bem depois. Foi preso e morreu por sua fé. Dedicou sua vida à missão de anunciar Jesus. Tanto que ele disse:
Já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Ele chegou a um ponto que ele estava tão junto de Jesus, tão junto de Jesus, que ele falava que não era ele mais que vivia. Era Cristo que vivia dentro dele. Que é o nosso objetivo, né? A gente tem que olhar os santos como nosso objetivo. Ah, não. São Paulo era demais. Não, ele era um ser humano como a gente. Só que ele tinha o quê? Perseverança, muita fé. Sempre com os sacramentos, né? Comungando, perseverante. E foi um grande cristão, um grande apóstolo, né? Seu dia é celebrado no dia 29 de junho, junto com outro santo, que é São Pedro, e eles são considerados os dois grandes apóstolos de Jesus. Certo? Entendido? Bom, então já vimos dois santos hoje. Sim. O primeiro santo brasileiro, qual que é o nome dele? São Eu falei das pílulas, como é? Vamos, gente, acabamos de ver. São, São Freire. São, São São Frei Galvão. Galvão. São Frei Galvão. Depois, São Paulo, né, que ele perseguia os primeiros cristãos, depois ele se tornou um grande defensor da nossa fé. E agora, a gente vai passar para o nosso último capítulo. Maria, Mãe da Igreja e Nossa Mãe. Olha que lindo. Esse filme que eu quero que vocês vejam, gente. Estão vendo aí? Paulo, Apóstolo de Cristo. Tem no Netflix, tá? Eu quero que vocês assistam esse final de semana. Vai ser tarefa para a próxima sexta-feira? Eu quero que vocês assistam esse final de semana. Tá, mas Na sexta-feira vão você ter vai outro. falar dele sexta-feira que vem? Mas eu falei hoje. Do filme, eu digo. Eu quero que vocês assistam esse final de semana. Tá. Com o papai, com a mamãe. Isabel, Todo mundo. É um filme que todo mundo pode assistir. Isabel, Oi. na próxima sexta-feira vai ter aula lá na igreja? Se der certo a limpeza, sim. Vamos torcer. Ah, tá. Obrigada. A gente só não foi hoje porque o chão tá com um pozinho muito fino. Aí ligamos o ventilador, aquele pó sujava Ah, mais. tá. Obrigada. Então, Eu deixo todo mundo. mas tá ficando lindo, tá, gente? Vocês vão ficar super orgulhosos de vocês mesmos Tá. terem gostado tanto. Tá ficando Qual é o linda a nossa. filme mesmo, tia? Qual que é o filme mesmo? Qual que é o filme? Paulo, o Apóstolo de Cristo. Tem no Netflix, tá? Não se Ah, tá, preocupe, obrigada. eu Pode ser passei, na eu passei no grupo da Netflix catequese mesmo? para as mães. Eu passei no grupo da catequese para as mães, tá? Lá tem. Não se preocupem que lá tem. Só lembrem elas de assistir esse filme. Viu, Francisco? Tereza? Lembrem os seus pais de assistirem no final de semana. Tá bom? Então vamos lá. Página 154. Estamos na última parte já da aula. Boa, hein? Essa aula é boa. Vamos lá. Maria, mãe da igreja e nossa mãe. Hoje a gente vai ler esse trechinho do Evangelho de São João, que é o primeiro milagre de Jesus. Na verdade, ele só aconteceu porque Maria intercedeu, ou seja, porque Maria pediu. Senão, Jesus não ia ter começado os milagres nessa hora. Então vamos ler. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, é que a gente quer lembrar. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Por que é tão importante esse milagre, gente? Vocês podem pensar, nossa, mas que besteira, né? Hoje na aula de manhã falava assim, uai, tia, por que eles não beberam água? Acabou de vinho, toma água. Por quê? Primeiro que é uma festa, né? É uma comemoração. Em toda festa, toda comemoração, até hoje, a gente serve. Serve vinho, serve um monte de bebida, porque é uma comemoração. Então, isso é cultural, desde o tempo de Jesus. Só que Maria, para ela não é uma besteira. Sabe por quê? Porque ia ser um constrangimento tão grande para os noivos, para os pais dos noivos. Gente, a festa mal tinha acabado de começar. O vinho já acabou.
Provavelmente eles calcularam mal, né? Compraram pouco, de repente veio mais gente do que eles esperavam, né? E aí, acabou o vinho. Só que ela é dos detalhes. Maria é mãe. Ela percebeu, falou, puxa, acabou o vinho. Ela viu uma movimentação estranha. E aí, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus disse, falou para Jesus, eles não têm mais vinho. Jesus respondeu, o que temos nós em comum, mulher? O que a gente tem a ver com isso? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais que estavam trabalhando. Ela nem respondeu para Jesus. Ela só chamou as pessoas que estavam trabalhando e falou: façam tudo o que ele lhes mandar. Foi assim. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabia mais ou menos 6 potes que cabiam entre 80 e 120 litros. Olha o tamanho. 6. Façam a conta. Uns 600 litros de vinho. Jesus que lhe falou aos serviçais: encham esses potes com água. Eles encheram até a boca, até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco do vinho ao encarregado da festa. E eles assim o fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho. Jesus transformou. Qual foi o primeiro milagre de Jesus? Transformou água em vinho. Sem saber, sem saber de onde estivera, embora soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo, né, e disse, o responsável pela festa, né, como se fosse o mestre de cerimônia, e falou assim: ô noivo, todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, eles servem um vinho menos bom, inferior. Mas você guardou o melhor até agora. Gente, vocês imaginem, um vinho que Jesus fez um milagre, devia ser o melhor vinho do mundo. Com certeza, essas pessoas provaram o melhor vinho, porque foi um vinho fruto de um milagre. Esse sinal miraculoso, né, esse milagre em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os discípulos e quem estava na festa, com certeza, já acreditaram em Jesus. Eles assistiram ele fazer o milagre. Imagine só, os encarregados vão lá, enchem de água, eles mesmos que encheram de água, e de repente ali, eles colocaram a água, eles viram que aquilo se transformou em vinho, eles viram que Jesus fez um milagre. A partir desse momento, muita gente já deve ter começado a seguir Jesus, no mínimo, né? A saber que ele era, que ele tinha feito um milagre e tal. O que é importante, gente, desse evangelho, desse trechinho? A importância de Maria na nossa vida. Vocês falam, assim, muita gente fala assim, por que vocês pedem para Maria? Por que vocês pedem para Nossa Senhora? Por que vocês fazem novena para Nossa Senhora? Por que vocês pedem para Medalha Milagrosa, Nossa Senhora da Abadia, Nossa Senhora Aparecida? Que são apelidos de Nossa Senhora. É sempre a mesma, é sempre Maria. Por que vocês rezam para ela? Por causa disso aqui, por causa disso. Jesus não fala não para a mãe dele. Não fala. Então, o que a gente pede para Maria, o que ela faz? Pede para quem? Jesus. Pede para Jesus. E ele fala não? Não. Era a hora dele fazer milagre? Não. Quem convenceu ele? Maria. Ele não conseguiu falar para ela, não conseguiu falar. Ele não conseguiu. Ela pediu, ele fez. Por isso, por este motivo, é que a gente usa. Rapidinho. Rápido, muito rápido. Vai lá no do papai. Por esse motivo que a gente reza e pede para Maria, para que ela interceda. Você passou conta? A gente não pode esquecer disso aqui. Quando alguém perguntar para vocês, por que vocês fazem? Por que vocês rezam, né? Os próprios os protestantes, né? A gente fala, os evangélicos, eles acham que a gente idolatra Maria, né? Idolatra a imagem, que Maria foi uma simples mulher, não foi uma simples mulher, né? Primeiro que ela não tinha nem pecado original, né? E depois que ela gerou Cristo, e depois que ela é uma grande intercessora. Ela é uma mãe mesmo. Ela não é só mãe de Cristo. Ela é mãe nossa. Porque uma mãe, ela vê o detalhe. Não é uma besteira. Quando a gente fala, ai meu Deus, será que eu peço isso para Nossa Senhora? Será que a gente fica com vergonha, né? A gente acha que é uma coisa besteira? Mas ela não acha besteira. Ela não acha besteira.
Ela não achou besteira quando ela pediu para o filho dela transformar água em vinho, porque aquele casamento ia ficar, a festa ia ficar péssima. Então, assim, ela é dos detalhes. Então, a gente pode pedir tudo mesmo. Tudo que a gente pediria para uma mãe, a gente pode pedir para Nossa Senhora. Ela vai pedir para o filho. Ele só não vai conceder se for uma coisa que vai ser ruim para a gente. Então, por isso que a gente pode pedir. Então, se vocês chegarem lá na medalha, vocês vão ver que tem a imagem da medalha milagrosa, saem raios das mãos de Nossa Senhora, né? Saem raios. Aí perguntaram, né? Perguntaram para Maria, né? Eu acho que foi a própria Catarina Labourré. O que são esses raios, Senhora? O que são esses raios que saem das suas mãos? E ela fala, isso aqui... Não, por que os raios estão interrompidos? Os raios tinham, né? Tipo, tinham uns trechos que não continuavam, né? Os raios das mãos de Nossa Senhora. Ela falou, isso aqui são as graças que eu quero dar, só que ninguém me pede. Então a gente tem que pedir mesmo, incansavelmente. Pedir as coisas para ela. E que ela vai pedir para o filho, ela sempre vai pedir para o filho. A gente só não vai conseguir, né, a graça ou o milagre se não for bom para a gente. Né? Se nos afastar de Deus, se não for bom para nossa salvação, né? Se a gente não for, se aquilo nos afastar de Deus, nos afastar do céu, enfim. Vamos ler o quadrinho na página 155? Eu acho que vou passar esse filminho para vocês, que já é o quadrinho. Vou passar, tá? Ô, Bela, Oi. eles não eles não estão colocando o nome, tem uns que eu não consigo saber quem que é. Desculpa, não te ouvi. Pedir para colocar o nome no chat, porque não tá, eu não tô conseguindo, tem uns que tá sem nome. Ah, tá. Gente, muitos de vocês entram com iPhone, não aparece o nome de vocês, ou aparece o nome da mãe. Então, vocês têm que colocar o nome no chat. Nome completo de vocês. Entra no chatzinho ali embaixo e coloca o nome completo, tá Tia bom? Bel, Oi. então, o meu celular é o mesmo, é tipo, eu não tinha o Zoom instalado. Aí a minha mãe falou que eu poderia usar o celular dela para fazer a aula. E você não consegue entrar no chat? Consigo, só tô falando que eu tô no Não, não tem celular da problema. minha mãe. Não, não tem problema. É para usar o celular da mãe mesmo. Espero que vocês não tenham celular. Tá bom. Para usar o celular da mãe mesmo, o computador. É, coloca no chat, não esqueça. É só colocar o nome completo de vocês no chat. Só isso, tá bom? Enquanto isso, eu vou passando o filminho aqui para vocês assistirem. Tia, a sua próxima aula vai ser na catequese? Lá na igreja? A gente não sabe, vai depender se ela já tiver limpa pra gente conseguir dar aula, tá bom? Tá bom, obrigado. Eu acredito que sim, tá bom? Terceiro dia houve uma festa. Só vão arrumar o chão da catequese? Gente, só um minutinho, vamos deixar as dúvidas pro final, tá bom? E a gente vai passar o filme. Guarda aí a perguntinha, no final a tia Bel Tá. responde. Tia Bel, não tô conseguindo escutar o filme. Também não. Tia Bel, não tá dando pra escutar. Acho que ninguém tá escutando. É verdade, é verdade. Verdade. Não, Tá dando pra escutar? Verdade. Se eu falar a Acho verdade, que, 300 vezes não sei que tem que aumentar, assim, de volume. É. Peraí, gente. Tem que aumentar alguma coisa, porque tá... bem baixo. Não tá dando pra ouvir nada. Ah, pera lá. O que vocês estão vendo aí? Vocês estão vendo no YouTube, não? Eu tô vendo Não, sua Tia tela. Bel, estamos vendo umas telas azul. Pelo menos eu tô vendo. E agora o que vocês estão vendo?
Tia, eu tô vendo uma tela azul ainda. A mesma coisa que ela falou. Tô vendo nada. Eu não tô vendo nada. Ô, tia, agora a minha tela tá escrito Cadê Rafael. ela? Cadê a tia Bel? Peraí, calma aí. Ai, Manuela do céu. Ai, é a tia Bel. Agora a gente não tá Ó, vendo nada. estão vendo o Pronto, YouTube? vivo. Agora Deu pra sim. mim. Agora Então, foi. Tô vendo uma mesa. vamos fazer silêncio para vocês verem o milagre aqui das bodas de cacau. A Vai ser gente tá tudo vendo uma mesa melhor. com uma comida, tia. Número de Ó, metade Agora da mesa deu, com tia uma Bel. metade, uma vasilha, agora com prato de uva. Tia Bel, deu certo, tá? tá bom. Então vamos fazer Tá, silêncio deu. Já deu certo, já. Já. quietinho, meus amores. Deu certo. Tá bom. Agora fecha o microfone. Vou Nossa, soltar o som. Ok. Tá bom. não tá dando pra ouvir. Não tá mesmo. Não, eu Tá não pra tô escutar nada. ouvindo nada, tia. Pois é. Tia, eu não tô conseguindo escutar o áudio também, não. Não dá pra ouvir. A aula tá acabando. Não tá dando. Não. Tia, põe no grupo, aí a gente vê depois. Tá, já tá lá no grupo. Já tá lá no grupo. Eu já vi esse filminho, tia. É ótimo, porque eu acho que a gente consegue Qual gravar é bem. o nome dele, tia? Tá no grupo, o link, eu já coloquei no grupo, tá? Tá, obrigado. Já coloquei lá. Ó, aí eu queria finalizar com vocês, na página 157, a gente lê a história de Nossa Senhora Aparecida, que é a padroeira do Brasil, do povo brasileiro. Quem já foi para Aparecida aqui? Quem já foi para o Santuário de Aparecida? Tia. Eu já fui. Com certeza muitos já foram, ou se não, irão um dia. Então, a gente vai ler Legal. na página 157. O que eu quero que vocês Eu já entendam é fui. que Nossa Senhora tem muitos apelidos. Maria tem muitos apelidos carinhosos. Então, assim, Nossa Senhora de Guadalupe, Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora da Abadia, Nossa Senhora da Medalha Milagrosa. É a mesma. É a Maria. É a mãe de Jesus. Só que, ou com roupas diferentes e apelidos diferentes. Eu tenho vários apelidos. Bel, Bebel, quando era pequeno, cada um de vocês tem vários apelidos. E Nossa Senhora tem vários apelidos, são vários títulos, são mais de 100. Então, um deles é Nossa Senhora Aparecida. Por que que chama Aparecida? Porque ela apareceu. Uma imagem que apareceu no rio para alguns pescadores. Que rio é esse? É pertinho de São Paulo. Vou ler a história para vocês. Aconteceu que, em 1717, hein? O Brasil era muito jovem ainda. O Brasil tinha sido descoberto em 1500, 1717, o conde de Assumar Pedro de Almeida fez uma parada na vila Guaratinguetá, estava indo em direção a Minas Gerais, estava saindo de São Paulo e vindo em direção a Minas. A Câmara da cidade promoveu um banquete para esse nome. Assim, falaram para os pescadores que pegassem o maior número de peixes para fazer uma homenagem digna a ele, né? É que estava vindo, né? Ele era um nobre e eles queriam fazer um jantar, né? Um banquete muito bom. E mandaram os pescadores irem ao rio, né? Peixe de água doce, e foram 3 pescadores: Domingos Garcia, João Alves e Felipe Pedroso. Pegaram uma canoa e foram pescar. Mas pouco peixe veio na rede. Nas tentativas da pesca, tiveram uma surpresa, jogaram a rede e tiveram a surpresa de ter entre as redes um corpo de uma imagem de Nossa Senhora, só que sem a cabeça, só o corpo, né? Uma imagem que estava quebrada. Aí eles jogaram de novo a rede e veio a cabeça. Lançaram, e aí, logo em seguida, eles pescaram muitos peixes. Felipe conservou a santa em sua casa por 15 anos. Juntou, né, a cabeça, restaurou a imagem e ficou 15 anos na casa desse pescador que se chamava Felipe. Logo após, o filho dele, Atanásio, construiu um oratório onde a vizinhança vinha rezar. Anos mais tarde, foi construída uma igreja
que coubesse mais peregrinos. Por que aconteceu? Eles rezavam e aconteciam muitos milagres. Eles iam rezar para essa imagem, né, de Nossa Senhora Aparecida, que apareceu para eles, e os milagres foram acontecendo. Aí o que acontece, gente? A notícia se espalha. Então começou a vir muita gente, muita gente. Aquela capelinha ficou pequena, aí eles construíram uma igreja maior, aí chegou ao ponto, eles construíram uma basílica imensa, que é, vocês conhecem hoje em Aparecida. E ela continua fazendo muitos milagres. Ela é a padroeira do Brasil, a gente fala que ela é a protetora dos brasileiros. Então, em 1930, Nossa Senhora Aparecida foi proclamada a padroeira do Brasil. Como a devoção se espalhou por todo o Brasil, viu-se a necessidade de construir uma basílica, né, bem grande, uma igreja bem grande. No dia 4 de julho de 1980, o Papa São João Paulo II rezou a missa de consagração da Basílica Nacional. O Papa Francisco, em 2013, ele esteve em Aparecida por ocasião da Jornada Mundial da Juventude e na sua fala ele disse que uma mãe não se esquece de seus filhos. Maria também não se esquece de nós. Na ocasião, o Papa abençoou muitas crianças. Coincidentemente, qual que é o dia de Nossa Senhora Aparecida? 12 de outubro, que é o dia das crianças. Então, dia de Nossa Senhora Aparecida, dia 12 de outubro. Meus amores, nós finalizamos. Vamos rezar. Vamos colocar as intenções que a gente colocou no começo, as intenções dos corações de vocês, as que vocês falaram, as que vocês não falaram. Então, a gente vai rezar uma Ave Maria, aproveitar que a gente tem Nossa Senhora. Vamos rezar para São Frei Galvão, vamos rezar para São Paulo, vamos pedir para Nossa Senhora Aparecida, proteção de todos vocês, que vocês comecem esse ano, né, muito abençoados. E a gente vai rezar para uma Ave Maria, bem bonita, bem caprichada, e depois a gente vai rezar para o nosso anjo da guarda, certo? Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhor, Deus é o Tanto é do Senhor, me ilumine. Amém. São Frei Galvão, rogai por nós. Rogai por nós. Rogai por nós. Nossa Senhora Aparecida, Rogai por nós. Pai, Do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Meus amores, beijo grande, bom Tchau, tia Bel. Tchau. Tchau. Tchau.